Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Segunda parte, capítulo 9, parte 3. Um patrício caridoso é apontado com ironias. Num tal ambiente, os desfavorecidos da sorte encontraram no Cristo Jesus um Salvador bem-amado e os avarentos um adversário a eliminar para que o povo não alimente esperanças. Examinada essa circunstância, podemos imaginar o progresso da doutrina cristã entre os aflitos e pobres, tendo-se em vista que Roma sempre foi um enorme carro de triunfo mundano, que segue com os verdugos autoritários e tirânicos na boleia, cercado de multidões famintas que vão apanhando as migalhas de sobejo. As primeiras pregações cristãs passaram despercebidas, mas quando a massa popular demonstrou entender o elevado alcance da nova doutrina, começaram as lutas acerbas. De culto livre e suas manifestações, o cristianismo passou a ser rigorosamente fiscalizado. Dizia-se que nossas células eram originárias de feitiçarias e sortilégios. Em seguida, como se verificaram pequenas rebeliões de escravos nos palácios nobres da cidade, nossas reuniões de preces e benefícios espirituais foram proibidas. As agremiações foram dissolvidas à força. Em vista, porém, das garantias de que gozam as cooperativas funerárias, passamos a nos reunir alta noite no âmago das catacumbas. Ainda assim, descobertos pelos sequazes do imperador, nossos núcleos de oração têm experimentado pesadas torturas. É horrível tudo isso, exclamou o centurião compungido, e o que admira é haver funcionários dispostos a executar determinações tão injustas. Apolodoro sorriu e acentuou: a tirania contemporânea tudo justifica. Não levais vós mesmo um apóstolo prisioneiro? Entretanto, reconheço que sois dele um grande amigo. A comparação do velho e arguto observador fez empalidecer ligeiramente o centurião. Sim, murmurava ele, tentando explicar-se. Paulo de Tarso, todavia, reconhecendo a posição e o embaraço do amigo, acudiu esclarecendo. Mas a verdade é que não fui encarcerado por malvadez ou inópia dos romanos, desconhecedores de Jesus Cristo, mas por meus próprios irmãos de raça. Aliás, tanto em Jerusalém como em Cesareia, encontrei a mais sincera boa vontade dos prepostos do império. Em tudo isso, amigos, preponderam as injunções do serviço do Mestre. Para o êxito indispensável dos seus esforços remissores, os discípulos não poderão caminhar no mundo sem as marcas da cruz. Os interlocutores entreolharam-se satisfeitos. A explicação do apóstolo vinha elucidar completamente o problema. O grupo numeroso alcançou a Alba Longa, onde novo contingente de cavaleiros esperava o valoroso missionário. Daí até Roma, a caravana moveu-se mais vagarosa, experimentando sublimadas sensações de alegria. Paulo de Tarso, muito sensibilizado, admirava a beleza singular das paisagens desdobradas ao longo da Via Ápia. Mais alguns minutos e os viajores atingiam a Porta Capena, onde centenas de mulheres e crianças aguardavam o apóstolo. Era um quadro comovente. O cortejo parou para que os amigos o abraçassem. Eminentemente emocionado, o centurião acompanhou a cena inesquecível, contemplando anciães de cabelos nevados, osculando as mãos de Paulo com infinito carinho. O apóstolo, enlevado naquelas explosões de afeto, não sabia se havia de contemplar os panoramas prodigiosos da cidade das 7 colinas, se paralisar o curso das emoções para prosternar-se em espírito num preito justo de reconhecimento a Jesus. Obedecendo às ponderações amigas de Apolodoro,
o grupo dispersou-se. Roma inteira banhava-se suavemente no crepúsculo de opalas. Brisas cariciosas sopravam de longe, balsamizando a tarde quente. Considerando que Paulo precisava de repouso, o centurião resolveu passar a noite numa hospedaria e apresentar-se com os prisioneiros no dia imediato ao quartel dos pretorianos, depois de refeitos da longa e exaustiva viagem. Somente na manhã seguinte compareceu perante as autoridades competentes, apresentando os acusados. Feliz expediente aquele porque o ex-rabino sentia-se perfeitamente reconfortado. Na véspera, Lucas, Timóteo e Aristarco separaram-se dele, a fim de se instalarem na companhia dos irmãos de Ideal até poderem fixar a sua posição. O centurião de Cesareia encontrou no quartel da Via Nomentana altos funcionários que podiam perfeitamente atendê-lo com referência ao assunto que o trazia à capital do império. Mas fez questão de esperar o general Burrus, amigo pessoal do imperador e conhecido por suas tradições de honestidade, no intuito de esclarecer o caso do apóstolo. O general o atendeu com presteza e solicitude e ficou suficientemente informado da causa do ex-rabino, tanto quanto dos seus antecedentes pessoais e das lutas e sacrifícios que vinha amargurando. Prometeu estudar o caso com maior interesse, depois de guardar solícito os pergaminhos remetidos pela justiça de Cesareia. Na presença do apóstolo, afirmou ao centurião que, caso os documentos provassem a cidadania romana do acusado, ele poderia gozar das vantagens da custódia libera, passando a viver fora do cárcere, apenas acompanhado por um guarda, até que a magnanimidade de César decidisse o seu recurso. Paulo foi recolhido à prisão com os demais companheiros como medida preliminar ao exame da documentação trazida. Júlio despediu-se comovido, os guardas abraçaram o ex-rabino contristados e respeitosos. Os altos funcionários do quartel acompanharam a cena com indisfarçável surpresa. Prisioneiro algum havia entrado ali, até então, com tamanhas manifestações de carinho e apreço. Depois de uma semana, em que lhe fora permitido o contato permanente com Lucas, Aristarco e Timóteo, o apóstolo recebia a ordem para fixar residência nas proximidades da prisão. Privilégio conferido pelos seus títulos, embora obrigado a permanecer sob as vistas de um guarda policial até que o seu recurso fosse definitivamente julgado. Auxiliado pelos confrades da cidade, Lucas alugou um aposento humilde na Via Nomentana, para lá se transferindo o valoroso pregador do Evangelho, cheio de coragem e confiança em Deus. Longe de esmorecer diante dos obstáculos, continuou redigindo epístolas consoladoras e sábias às comunidades distantes. No segundo dia de sua nova instalação, recomendou aos 3 companheiros procurassem trabalho para não serem pesados aos irmãos, explicando que ele, Paulo, viveria do pão dos encarcerados, como era justo, até que César pudesse atender ao seu apelo. Assim o fez de fato, e diariamente lá se ia às grades do calabouço, onde tomava a sua ração alimentar. Aproveitava então essas horas de convivência com os celerados ou com as vítimas da maldade humana para pregar as verdades confortadoras do reino, ainda que algemados. Todos o ouviam em deslumbramento espiritual, jubilosos com a notícia de que não se encontravam desamparados pelo Salvador. Eram criminosos do Esquilino, bandidos das regiões provincianas, malfeitores da Suburra, servos ladrões entregues à justiça pelos senhores para a necessária regeneração e pobres perseguidos pelo despotismo da época que sofriam a terrível influência dos vícios da administração.
A palavra de Paulo de Tarso atuava como bálsamo de santas consolações. Os prisioneiros ganhavam novas esperanças e muitos se converteram ao Evangelho, como Onésimo, o escravo regenerado, que passou a história do cristianismo na carinhosa epístola a Filémon. No terceiro dia da nova situação, Paulo de Tarso chamou os amigos para resolver determinados empreendimentos que julgava indispensáveis. Encareceu a diligência de um entendimento com os israelitas. Precisava transmitir-lhes as claridades da boa nova. No entanto, era impossível no momento uma visita à sinagoga. Sem paralisar, contudo, os impulsos dinâmicos da sua mentalidade vigorosa, pediu a Lucas convocasse os maiorais do judaísmo na capital do império, a fim de lhes apresentar uma exposição de princípios que supunha conveniente. Na mesma tarde, grande número de anciães de Israel compareciam no seu aposento. Paulo de Tarso expõe as notícias generosas do reino de Deus, esclarece a sua posição, refere-se às preciosidades do Evangelho. Os ouvintes mostram-se algo interessados, mas, ciosos de suas tradições, acabam tomando atitude reservada e duvidosa. Quando terminou a oração entusiástica, o rabi Menandro exclamou em nome dos demais: Vossa palavra merece nossa melhor consideração. Entretanto, amigo, ainda não recebemos nenhuma notícia da Judéia a vosso respeito. Temos, todavia, algum conhecimento desse Jesus a quem vos referis com ternura e veneração. Fala-se dele em Roma como de um revolucionário criminoso que mereceu o suplício reservado aos ladrões e malfeitores em Jerusalém. Sua doutrina é a vida por contrária à essência da lei de Moisés. Sem embargo, desejamos sinceramente ouvir-vos sobre o novo profeta, com a calma necessária. Por outro lado, é justo que não sejamos nós apenas os ouvintes dessas notícias singulares. Convém que vossos conceitos sejam dirigidos à maioria dos nossos irmãos, a fim de que os julgamentos isolados não prejudiquem os interesses do conjunto. Paulo de Tarso percebeu a sutileza da observação e pediu que marcassem o dia da pregação a uma assembleia maior, alvitre esse que foi recebido pelos velhos judeus com justo interesse. No dia aprazado, vasta aglomeração de israelitas comprimia-se e desbordava do quarto humilde onde o ex-rabino montara a nova tenda de trabalhos evangélicos. Ele pregou a lição da Boa Nova e explicou pacientemente a missão gloriosa de Jesus, desde a manhã até a tarde. Alguns raros irmãos de raça pareciam compreender os novos ensinamentos, enquanto que a maioria se entregava a interpelações ruidosas e a polêmicas estéreis. O apóstolo recordou o tempo de suas viagens, vendo ali a repetição exata das cenas irritantes das sinagogas asiáticas, onde os judeus se empenhavam em combates acérrimos. A noite avizinhava-se e as discussões prosseguiam acoloradas. O sol despedia-se da paisagem, dourando o cume das colinas distantes. Observando que o ex-rabino fizera uma pausa para ganhar algum fôlego, Lucas aproximou-se e confidenciou-lhe: Dói-me constatar quanto esforço despendes para vencer o espírito do judaísmo. Paulo de Tarso meditou alguns momentos e respondeu: Sim, verificar a rebeldia voluntária dá enfado ao coração. Contudo, a experiência do mundo tem me ensinado a discernir, de algum modo, a posição dos espíritos. Há duas classes de homens para as quais se torna mais difícil o contato renovador de Jesus. A primeira é a que vive em Atenas e se constitui dos homens envenenados pela falaciosa ciência da terra. Homens que se cristalizam numa superioridade imaginária
e muito presumem de si mesmos.